Êxodo no capítulo de número 17. Gênesis, depois você encontra o livro de Êxodo. Nós vamos ler aí do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Lembrando que em agosto a gente tem uma programação para fazer estudos bíblicos nas quartas-feiras. Vai ser uma bênção, não perca, traga mais um. Vai estar ministrando sobre os dons espirituais e ministérios. Isso é muito importante para o fortalecimento, edificação da igreja, amadurecimento do corpo de Cristo, no qual você faz parte. Pai, a Tua palavra aberta nos orienta, nos conduz, nos direciona para o que é necessário para esses dias. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, uma revelação profunda daquilo que Tu queres. Que as nossas mentes possam estar sendo conduzidas agora pelo Senhor, nosso Criador, pelas veredas da justiça, pelo amor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se de Moisés, ou a Moisés, e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede, nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com vocês algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe, ou Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Até aqui. A gente tem uns versículos de 1 a 7, aí a transição, eles saem do Egito, e Deus conduz esse povo. E agora eles estão sendo conduzidos ao Monte Sinai, e vai ser ali no capítulo 19 de Êxodo, que no Monte Sinai Deus entrega a lei escrita nas tábuas a Moisés, e é ali que começa toda a legislação para o povo de Deus. Então, nos versículos de 1 a 7 aqui, a gente tem que os israelitas estavam se dirigindo para esse monte. Ele aqui entra com o nome de Horebe, mas Horebe no latim. Quando a gente vai lá para as Escrituras também a gente encontra Monte Sinai. Monte Sinai vai ter a mesma significância, o monte de Deus. E estavam sob o comando de Moisés e sob a ordem de Deus, como diz lá no Êxodo capítulo 19, do versículo 1 a 4. Então Moisés conduz eles. Êxodo 19, de 1 a 4, você pode ver que Deus dá essa ordenança para Moisés para conduzir o povo. Apesar então deles, estou contextualizando, trazendo a história para a gente poder ficar mais entendido do assunto. Apesar deles estarem guiados pela coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, como está em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, Deus ainda estava colocando aquele povo em situações difíceis e fazendo-os passar por provações.
principal motivo, a finalidade disso tudo era para Deus mostrar o poder dele, para edificar a fé daquele povo e para construir um caráter de um povo que tinha saído do Egito e necessitava desses pelo menos 3 itens aí que Deus tinha percebido neles. Então, a gente entende que a jornada da vida vai envolver muito mais do que chegar no destino. Deus não nos tira somente para a gente chegar lá no céu. Não, tem algo a mais do que isso. E esse algo a mais é necessário que venhamos a crescer na fé. Que o nosso caráter ele esteja piedoso e nos aprofundemos no conhecimento desse Deus que servimos ou no qual servimos. 2 Pedro 3,18 vai falar sobre esse crescimento na graça e a necessidade de conhecermos a Deus. Esses aí é um resumão desses versículos de 1 a 7 do capítulo 17, que aqui na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, fala que a água jorra da rocha. Mas na realidade eu quero trazer um tema para a gente nessa noite, dizendo que Deus está conduzindo os nossos passos. É Deus quem conduz os nossos passos. Não esqueça disso. E a gente vai dividir ou subdividir em partes, né? Eu quero primeiro pegar o versículo de 1 a 3, depois a gente vai pegar de 4 a 7 do que a gente leu aí. Não vou fazer versículo por versículo, mas vou fazer o trio dos versículos agora. Então, do versículo 1 ao 3, a gente vai perceber que os israelitas, eles ainda tinham um longo caminho a percorrer antes de serem qualificados como uma nação temente a Deus. A gente fala que é temente a Deus, tal, mas o próprio Deus, ele vai nos conduzir por um caminho, e esse caminho vamos precisar percorrer para que esse temor aumente e esteja de acordo com o que Ele quer para cada um de nós. Quando esse povo, esses israelitas, chegaram em Refidim, que é no deserto do Sinai, encontraram mais uma vez a mesma coisa que já tinham passado, ficaram sem água. E essa provação novamente serviu para mostrar o que estava no interior de suas almas. Deus permitiu eles caminharem mais adiante e permitiu novamente ficarem sem água para poder sair deles aquilo que realmente estava guardado dentro de cada um. Tinha algo oculto na alma que precisava ser exposto, e é claro que não tem lugar melhor para isso acontecer do que no deserto. Naquelas mediações ali do deserto do Sinai, foi o que aconteceu com aquele povo naquela época. Então, lembrando que esse povo, os israelitas, já tinham sido reprovados anteriormente por Deus, e esse próprio Deus resolveu prová-los outra vez. A gente não vai passar de classe ou de etapa reprovados. Não vai ter arredondamento de notas na reunião de diretoria das escolas públicas na Bahia, aproximando uma nota 4,5 para 5 para passar de ano, ou inventar uma nota para poder passar, como acontece aqui, infelizmente, no nosso estado. Com Deus, vai acontecer as provações e a gente vai precisar tirar notas superiores. Ele mesmo que vai dizer quais são essas notas. Não vai ter arredondamento. E se isso não acontecer, logicamente vai se repetir o ciclo um pouco mais na frente, em um outro determinado tempo. E louvado seja Deus se repetir a prova, porque se não se repetir, aí está completamente reprovado.
Então, glórias a Deus, porque Ele nos dá uma nova chance para sermos aprovados e estarmos de acordo com o que Ele pensa a respeito de cada um de nós. Amém? E também a gente percebe nesses versículos de 1 a 3 que o Senhor já havia mostrado que podia prover a água e o alimento, mas eles continuavam brigando com Moisés devido que à dureza dos corações. Se Deus já tinha suprido anteriormente, não seria nesse momento que Ele não ia suprir, porque a própria ordem de sair, de avançar, de adentrar, de ir mais na frente, de atravessar e de chegar naquele propósito foi de Deus. Aí a gente consegue encontrar isso nos versículos escritos, que o próprio Deus mandou eles ir. Se Deus está mandando a gente ir, você acha que Ele vai ter o descuido de deixar a gente passar tribulação e necessidades? Não, Ele vai suprir as nossas necessidades, mas de acordo com aquilo que Ele entende que é para fortalecer a nossa fé, para edificar as nossas vidas, para moldar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com o caráter de Cristo. Mas tem um grande detalhe nesses trechos aí. O Senhor, apesar de tudo, de ter mostrado tudo, sabia que nas mentes daquele povo israelita ainda estava com coisas do Egito. Eles saem do ambiente de pecado, de escravidão, de vida dissoluta, de imoralidade, rebelião, idolatria, perversidade, corrupção. Eles saem de um local que eles eram prisioneiros do pecado, escravos de Satanás, para transitarem por outros locais. Você vê no versículo de 1 aí, está dizendo que eles andavam de um lugar para o outro no deserto, Deus trabalhando na vida deles. Mas a mentalidade ainda estava voltada lá para trás, para as coisas do Egito. E certamente eles estavam precisando de um novo perdão de Deus. Porque Deus entendeu ali, quando a gente leu esse contexto, dessa saída do deserto até a chegada na terra prometida, que dentro do coração de muitos deles, que inclusive não conseguiram alcançar nem a promessa, estava cheio de ingratidão, incredulidade e murmuração. E então, isso vai servir para quê? Por que o pastor está falando sobre essas coisas? Não está muito coerente com aquilo que eu estou vivendo. Eu quero te apresentar agora alguns aprendizados que eu comecei a pensar e extrair desses versículos a partir desse entendimento que eu te dei do 1 ao 3. Então a gente leu os versículos 1, 2, 3 e houve uma extração aí que eu quero compartilhar com você a partir de agora. A primeira é que pessoas que não estão em comunhão íntima com o Espírito Santo geralmente guardam dentro de si rancores, mágoas, ressentimentos e orgulhos, levando elas a praticarem coisas irracionais que só vão piorar a situação. Então, quando você perceber essas pessoas tóxicas, o que você faz? Se livra delas, fica longe delas. Às vezes não dá, porque a gente está num ambiente ali e está todo mundo misturado ou próximo demais, mas a gente precisa evitar. Então fica um ensinamento aí que adiantava, eles estão todos na mesma situação, ficar brigando e contendendo com Moisés agora. Não adiantava nada. Se Deus não mandasse a água, morria todo mundo. E se Deus quisesse mandar água para afogar, afogaria. Lembrando que a coluna estava com eles. De manhã, o sol não causticava eles. E de noite, o frio não tinha. Eles tinham uma coluna de fogo, direcionando e conduzindo eles para a promessa, para a bênção.
lembrando que as sandálias não ficavam estragadas, nem as roupas envelheciam, que eles estavam sendo alimentados, que os animais peçonhentos não pegavam eles, e eles viram esses sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Então a gente vai entendendo que existem pessoas que são desobedientes à palavra de Deus e frequentemente vão procurar outras pessoas para transferirem suas responsabilidades, para acusarem de diversas coisas e para servirem de fuga das suas próprias frustrações. Então, tem pessoas que estão cheias de toxinas, de problemas, que elas vão acabar refletindo isso nas outras, seja por transferência de responsabilidade, seja porque elas acusam por diversas coisas para se sentir melhores, ou seja para tentar fugir. É o doping das próprias frustrações. Isso a gente começa a aprender nesses versículos. E toda e qualquer dificuldade, olha só, toda e qualquer dificuldade que Deus permite passarmos na vida será uma oportunidade para nos transformar em pessoas melhores. Tudo que a gente passa na nossa vida, já que a gente está aliançado com Cristo, é para sermos melhores. Todas as coisas, então, nesse quesito, vão prosperar para nós, vão contribuir para que a gente tenha um caráter excelente e mais próximo daquilo que Deus entende que é Cristo em nós. Não acho que as dificuldades não é para a glória do nome de Jesus. Ele vai permitir algumas coisas nas nossas vidas para que a gente possa prosseguir. E aí tem um detalhe. Lendo isso e refletindo na palavra, eu percebi que vamos precisar vigiar para não cedermos à tentação. Porque agora Deus está nos possibilitando algo e a gente vai ter duas escolhas. Ou deixar Deus nos provar para a gente ser aprovado, ou cair na tentação de regredirmos, recuarmos, fazermos coisas que não deveríamos fazer, e aí a gente vai piorar nossa situação ao invés de melhorar, pois são nossas atitudes que vão determinar o que vai acontecer conosco. O que a gente está semeando hoje vai colher amanhã. De que vai se queixar o ser humano dos seus próprios pecados. Então a gente precisa estar vigilante, porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Ninguém zomba de Deus. Fica a dica então desse aprendizado dos versículos. Precisamos então escolher as melhores sementes e colocar essas sementes na terra. Arar a terra e fazer com que produza. Vamos vigiar para a gente não vacilar e ao invés da gente ser aprovado, a gente cair na tentação de que murmurar, ser incrédulo, birrento, ser ingrato. Ao invés de olhar para o que Deus ainda não nos deu, vamos olhar para o que Deus já fez conosco e já nos deu e ser gratos a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida e até aqui nos sustentou o Senhor. Outro aprendizado é que o crescimento espiritual dependerá da nossa confiança no Senhor. Quer crescer em Cristo? Precisamos ter uma fé confiante. Uma fé que é mais do que crer. É uma fé de certeza absoluta que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para nós e para a glória dEle. Claro que vai depender muitas coisas de nós, mas grande parte Deus está fazendo, porque Ele é um Deus maravilhoso. E nisso tudo também vai depender para que nós possamos não somente crescer espiritualmente, mas alcançar uma maturidade espiritual. Porque o crescimento ele pode ser progressivo e rápido,
Mas será que cresceu e tem maturidade? A gente vê tantos jovens hoje tão altos, mas quando você vai conversar, quando você tem 14, 13, aí você começa a conversar, não tem maturidade. É ou não? Então, crescimento não quer dizer que seja maduro. E Deus também está trabalhando na nossa maturidade. Para quê? Para que a gente seja um povo não mais criança, mas um povo adulto no sentido espiritual, com discernimento. Aí fica a dica e o detalhe. Precisamos permitir então que Deus faça o quê? Trabalhe nas nossas vidas. Porque se a gente se fechar e não quiser que Deus trabalhe, Ele vai ter como trabalhar? Deus não vai invadir as nossas privacidades. A gente vai ter que se achegar a Ele. Se achegar a Deus, Ele se achegará a vós outros. Todo aquele que chega a Deus, Ele não lança de mãos vazias. Todos aqueles que se aproximavam, que iam até Jesus, clamavam a Ele, recebiam as bênçãos. Recebeu a cura, a libertação, a salvação. Mas aquele que rejeitou, não conseguiu alcançar nada. Então a gente percebe que existem essas situações para que a gente possa aprender. Então vou finalizar esses 3 versículos dizendo que a aprovação, ela passa a ser então uma ferramenta de Deus para o nosso bem e nos aperfeiçoar. Toda aprovação que a gente passar, ela serve para o nosso bem. Toda aprovação que a gente passa é para nos aperfeiçoar. Glórias a Deus por isso. Vamos enfrentar então algumas provações. Alguns em alguns patamares mais críticos, outros menos. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Algumas provas mais difíceis, outras mais fáceis, mas todos nós vamos ter que passar por provações. E aí a gente vai agora para o versículo 4 ao versículo 7. O que foi que aconteceu com Moisés? Ele precisou repetir com frequência para Deus aquilo que ele já falava há muito tempo. Começou a clamar ao Senhor pedindo ajuda. Quando a gente está em alguma necessidade, pode clamar que Deus nos ouve. E não somente a gente apresenta a nossa vida, como apresenta a vida de um povo, de outras pessoas. Deus ouve as nossas orações. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. No momento de dificuldade, pode clamar ao Senhor. Moisés fez isso. E aí Deus deu um direcionamento específico para Moisés. Diga, pega os anciãos, pega aqueles que são mais maduros, aqueles que têm mais comprometimento, que são as autoridades do povo, aqueles que são minha representação, que têm sabedoria e conhecimento meus, que são pessoas que não são qualquer outras pessoas, são pessoas separadas dentro do meu povo. Escolhe eles aí e faz ele andar com vocês. Ande com pessoas que são maduras espiritualmente, para que você possa desenvolver sua fé, crescer e avançar nas coisas do reino e amadurecer também. Anda com sábio, se tornarás sábio. Então Moisés ouviu e Deus fala, pega a vara, porque ela está representando a minha autoridade, simboliza essa autoridade. Você vai bater na rocha. Quando você estiver ali nos meados do Monte Sinai, naquele lugar, vai ter rocha para poder subir. E na frente de todo o povo, eu vou fazer jorrar água e vou saciar a sede, inclusive, dos animais. Aí você leu e não achou que aconteceu isso, né? Vai lá no Salmo 78. Porque dentro dessa passagem não está dizendo aí que foi liberada água. Mandou bater, mas não tem nenhum versículo aí dentro do que a gente estava lendo que saiu água. Versículo 13 do Salmo 78. Daí em diante eu vou ler. Dividiu o mar para que pudesse passar, fez a água erguer-se como um muro.
Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que fluía das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Fonte de água viva. Jesus foi levado para o deserto para passar por provações, para que eu e você enfrentasse essas provações de maneira superior, porque aqui seria uma simbologia. Jesus, a rocha, que flui águas vivas de dentro, ele faz a gente jorrar águas vivas. Em João, no capítulo número 14, vai falar sobre isso, 4,14. Ele vai dizer sobre, o 14,4, você vai olhar e vai ver que de dentro de nós flui águas que não cessam. E está simbolizando essa água aí como o quê? A água da vida, a presença do Espírito Santo sempre conosco, para não faltar a vida, a bênção, a graça de Deus em cada um de nós. Ele é a água viva. Jesus é a água viva. Então a gente percebe que isso acontece e logo em seguida você vai olhar também e vai identificar aí o nome Massá e Meribá, que Moisés coloca o nome daquele lugar, daquela região. Na realidade, duas localidades bem próximas, fronteiriças, região extensa. Ele coloca o nome de Massá, que significa provando, e Meribá, disputando, ou Massá provando, e Meribá, tipo uma rebelião contra Deus, uma disputa contra Deus. Esse nome aí é caracterizado nesse local, porque Moisés entendeu que era Deus que estava provando o povo. E aí vamos para os aprendizados agora. Tem 3 aprendizados desses versículos de 4 a 7, dentre muitos, mas o que Deus me mostrou e eu quero compartilhar com você. Primeiro, os israelitas estavam enganados quando pensaram que Deus o havia conduzido, ou levaram eles para um lugar que não pudesse cuidar. Quantas pessoas estão assim, achando que Deus fala alguma coisa e depois diz: será que é aqui mesmo, meu Senhor? Onde é que está o Senhor? Esqueceu de mim? Não cuida mais de mim, não? O Senhor está entre nós ou não? O último versículo aí, a última frase do versículo 7. Não fui eu que te mandei ser forte e corajoso. Não temas, eu sou contigo. Deus mandou, não duvida não. Está trabalhando nas nossas vidas, nesses lugares, nesses ambientes, com essas pessoas. Deus é um Deus que Ele cuida de cada um de nós em detalhes. Outra coisa que eu percebo e aprendi, que Deus nos prova nas situações cotidianas da vida. É no nosso dia a dia, você vir para a igreja e adorar, aclamar, cantar louvores, e depois é lá fora que Deus vai nos provar. Às vezes prova a gente aqui dentro com alguns irmãos, é necessário, mas lá fora nós somos realmente provados nas situações da vida. São nessas experiências, seja dentro ou fora da igreja, essas experiências difíceis, que vai fortalecer a nossa fé. É aí que vamos identificar se somos realmente convertidos ou não. E são nessas experiências, nesses nuances da vida, nessas dificuldades, é que amadurecemos o nosso caráter em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade, alegria, paz, desenvolvimento do fruto do Espírito, e aí é gerado aquele amor que começa com amor. E aí
que fortalece a nossa fé com uma fidelidade, uma confiança, uma certeza, uma convicção no Deus que servimos. Ele está conosco. É Ele que conduz os nossos passos diariamente. E para encerrar, eu quero trazer para vocês que quando a gente mapeia a nossa vida, a gente faz uma retrospectiva. A gente já está entrando no segundo semestre, vai começar agora a gente pensar o que foi que a gente fez no primeiro semestre, deixou de fazer, o planejamento para o semestre, pelo menos é assim que deveria ser. Não esperar chegar no final do ano para fazer uma retrospectiva total, porque aí vai deixar tudo para o outro ano e vai procrastinando. Então a gente tem uma finalização de semestre, início do outro semestre, agora em julho, para a gente pensar o que foi que a gente alcançou, o que não alcançou, como está a nossa vida com Deus, como é que está a nossa intimidade com o Espírito Santo, para que a gente possa avançar nesses 6 meses e quem sabe Deus permitir a gente recuperar aquilo que a gente não conseguiu realizar. Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus que nos dá uma nova oportunidade. E nesse mapa mental que a gente faz da nossa vida, há algo que eu parei e disse assim, meu Deus, quantos lugares nós poderíamos ter chamados de Massá e Meribá? Quantas situações foram as nossas provocações, nossas rebeliões contra Deus? Questionando, perguntando, não acreditando, não aceitando autoridade sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente passou por ambientes, por pessoas e situações que foram massás e meribás, provações e contendas contra Deus. Um espírito de rebelião, e a gente aceita às vezes e cai. Isso tudo é por causa da forma que nos queixamos das nossas circunstâncias. Se queixamos da vida. A gente passou pela tantas coisas que tem passado e a gente está aqui. Só de estarmos aqui, não precisamos mais de nada. A gente não vem para as igrejas, para os templos, para alcançar mais nada. Jesus já fez tudo e encerrou. Ele não tem a obrigação de nos dar mais nada. Ele já nos garantiu a salvação. Porém, Deus ser jorrada a água, aquelas rochas, uma quantidade imensurável de água, como a gente lê no Salmo 178, tem no 105 também, tem outros, mas esses dois. Todos ficaram saciados, tomaram banho, beberam água, lavaram as roupas, deram água para os animais, guardaram água, brincaram na água. Deus, Ele é tão bondoso e misericordioso que Ele nos dá muito mais e além daquilo que a gente precisa diariamente. Será que nesses lugares, Massá e Meribá, a gente deixou de confiar em Deus por algum tempo? Senhor, tenha misericórdia de nós para que a gente não faça isso no semestre que vem e a gente aprenda com os ensinamentos da Bíblia. E Cristo, Ele é levado para o deserto para que eu e você pudesse comparar um povo rebelde com aquilo que Deus entendia que era o melhor, que foi Cristo. E hora nenhuma Jesus se rebelou, aceitou tudo, usou a palavra, repreendeu Satanás, ganhou para que nós pudéssemos desfrutar. A nossa rocha é Cristo, e dele sai
água da vida para sempre. E Ele faz fluir de cada um de nós as águas para que a gente nunca fique com sede, sedento. Se a gente buscar em nós esse Cristo que já habita através do Espírito dele, Ele vai fazer saltar as Escrituras Sagradas, as letras, para que entendamos o que Ele tem de profundidade do conhecimento e da sabedoria dele, possamos amadurecer na graça, no conhecimento e na estatura plena do Senhor, porque Deus conduz os nossos passos. Amém? E aí o que a gente olha agora e diz? O último versículo aí, 7, de Êxodo 17, e a última frase. A gente vai ler até a primeira vírgula e a gente vai finalizar lendo junto. O Senhor está entre nós. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus que habita em cada um de nós. Ele conduz os nossos passos. É Ele que nos transporta para lugares melhores. É Ele que nos conduz para a promessa. É Ele que nos faz passar e avançar adiante. É Ele que nos tira do anonimato e nos coloca em evidência. Porque passar significa isso. Transpor. Atravessar. Ninguém vai atravessar sem ser visível. Vão acontecer algumas situações para que a gente possa ficar visível e para que outros possam receber, através dos nossos comportamentos, a pregação da palavra sem precisar abrir a Bíblia. Nós somos provados para que outros sejam salvos. Nós somos provados para o nosso caráter se assemelhar a Cristo. Nós somos provados para crescermos e amadurecermos. Nós somos provados para Deus ser glorificado e a gente receber as bênçãos que Ele já separou para cada um de nós. Porque a continuidade é o alcance da promessa. Se você crê nisso, fica de pé para a gente orar e encerrar. Agosto está chegando.